como agir com o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio não funciona na hora do desencarne. Quando a gente tem que partir, a gente parte e pronto, né? Mas a fatalidade existe no momento da reencarnação, quando escolhemos as provas físicas, as quais precisamos passar, né, para a depuração moral e espiritual. E aí, ao escolher essas provas, a gente instituímos o nosso destino. Aí está a nossa fatalidade, né, no momento da reencarnação. As provas morais e as tentações cabe ao homem resistir ou não, né, pela sua vontade ou pelo seu esforço e o seu adiantamento moral ou espiritual. Se ela escolhe pelo livre-arbítrio, né, claro, seguir o caminho do mal, aí é autorresponsabilização, né? Ela tem que se autorresponsabilizar pelos seus atos. É porque não dominou os seus vícios e as suas tentações, não é? Então aí vem a lei de causa e efeito para poder equilibrar, equiparar, né, esse mal cometido. Então, ela sim vai colher os frutos desse livre-arbítrio, do mau uso desse livre-arbítrio. Então, as provas físicas são sim uma fatalidade para a pessoa se depurar, né, nessa encarnação ou em outras, né, se usou indevidamente o seu livre-arbítrio. Mas aí nunca há fatalidade nos atos da vida moral, né, porque o homem ele tem consciência dos atos, né, porque conseguiu já desenvolver nos dias de hoje a sua consciência, a sua liberdade de agir de forma correta, né? Sabendo a diferença entre o bem e o mal, como eu havia falado na outra live. Então, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 872, responde: a fatalidade, portanto, nos acontecimentos que se apresentam por serem consequência da escolha feita pelo espírito antes de encarnar, né, o plano encarnatório. Pode deixar de haver fatalidade no resultado de tais acontecimentos, visto depender do homem pela sua prudência, né, agir com prudência, ou seja, domar os seus instintos, os seus vícios, as suas tentações, né? Prudentemente o homem consegue barrar essa fatalidade, né? Porque depende somente da vontade dele de modificar o curso das coisas, né? Mas na questão moral, não há fatalidade, né? E assim como a fatalidade, assim como a reencarnação é uma fatalidade, que é uma reencarnação compulsória, quando os erros se repetem, né, a gente volta para reparar esses erros e para não repeti-los, né? O ciclo tem que ser quebrado. E cabe a nós decidir, né, por vontade e por esforço, quebrar esse ciclo. Então, mais uma vez falando, a gente acha mais fácil colocar a culpa no destino ou na sorte, né? Que nos falta a responsabilidade pelos nossos próprios atos. E isso nos dá dignidade, né? A nossa responsabilidade nos dá dignidade e progresso moral, né? Quando a gente reconhece os erros e procura repará-los, né? Nos responsabilizando pelos nossos erros, né? A maioria das vezes a gente sempre bota a culpa ou em alguém ou na sorte, né? Como eu havia dito. Então aí o ciclo sempre se repete, né? Quando, na verdade, a gente é que tem que se modificar internamente para isso não ocorrer mais, né? E aí o espírito escolheu, né, no seu plano reencarnatório, passar por essas provas, né? Para poder agir com paciência, com tolerância. Ele que pediu isso, mas nem sempre ele consegue, né? Muitas vezes o espírito que reencarnou, ele não consegue, né, reparar os erros
E aí esse ciclo sempre se repete, sempre se repete, né? Então o que falta é humildade, né? Deixa os vícios dominarem, o orgulho, a soberba, a vaidade, né? O egoísmo. Então é isso, pessoal. Termina aqui sobre a fatalidade e espero que tenha contribuído aí de alguma forma. Espero que tenham gostado. Tenham um excelente final de semana, mais uma vez. Muito abençoado aí para todos, muito alegre e uma semana de muita reflexão, sempre nos responsabilizando pelos nossos próprios atos. Que assim a gente tem dignidade moral, né, para seguir em frente, né, seguir com o nosso plano que a gente programou, né, antes de encarnar. E se a gente pode viver uma vida sem expiações, sem sofrimento, que a gente consiga aí, né, através da nossa depuração, da nossa transformação interna, transformação moral e espiritual. Existe o bem sofrer e o mal sofrer, né? As provas existem, sim, né? Mas cabe a nós passar, através da nossa fé em Deus, por essas provas, né? Com esperança, com alegria, ou com resignação, com resiliência, porque nós pedimos isso, né? Nós pedimos. Então, que a gente cumpra o nosso pedido aí que a gente fez para Deus, né? Sempre vigiando e orando, orando e vigiando os nossos passos, vigiando a nossa conduta, né? Ajudando ao próximo, né? Aos nossos semelhantes, nos conectando com a divindade, com os nossos amigos da espiritualidade maior que estão sempre nos intuindo, nos orientando. Nós é que muitas vezes não conseguimos escutar a nossa própria consciência, né? Às vezes a gente tem essa resposta da espiritualidade maior, de nossos mentores, de nossos protetores espirituais, de nossos amigos espirituais, que estão sempre aí conosco e a gente vira as costas para eles, né? Não ouvindo os conselhos, né? As intuições que vêm na nossa consciência, muitas vezes são eles tentando nos alertar para alguma coisa que a gente está repetindo, né? Fazendo repetidas vezes. E é isso, meus queridos. Fiquem com Deus, muita paz no coração, gratidão sempre. Muito obrigada.